Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Neste áudio eu quero falar um pouquinho com vocês sobre prazo processual e principalmente a contagem do prazo processual. Se você pensou nessa hora aí, professor, eu tenho dificuldade com prazo, fique tranquilo. De fato, contar prazo processual não é das tarefas mais simples. Tudo em virtude da grande disciplina contida no Código de Processo Civil, acerca da contagem do prazo. Assim sendo, nesse áudio eu quero te passar aqui algumas informações super importantes, que com toda certeza, se você conseguir assimilar o que eu quero dizer com elas, você vai ter maior facilidade para contar os prazos processuais, seja na sua vida profissional, seja eventualmente numa indagação de prova que você venha a enfrentar. Vamos lá comigo? Então, se tiver com papel e caneta na mão, anote. Caso contrário, apenas tão somente preste atenção, porque após essas dicas que eu vou te dar, eu tenho certeza que você vai conseguir entender melhor a disciplina do prazo processual no Código de Processo Civil. Pois bem, a primeira observação que eu quero fazer é a seguinte: os prazos processuais, eles são contados em dias úteis. Os prazos processuais são contados em dias úteis. A propósito, essa informação você extrai da leitura do artigo 219 do Código de Processo Civil. Mas é importante destacar nessa primeira oportunidade que somente se contam em dias úteis os prazos estabelecidos em dias e prazos que sejam para a prática de atos processuais. Como assim, professor? De fato, dizer que o prazo é contado em dia útil, às vezes pode ser que não satisfaça. Veja, não é qualquer prazo que é contado em dia útil. Os prazos que são contados em dias úteis são os prazos estabelecidos em dias e prazos para a prática de atos processuais. São os chamados prazos processuais. Por exemplo, tendo sido publicada uma sentença, todos sabem, não é novidade, que em face da sentença cabe recurso de apelação. E a apelação é um recurso cuja prática deve ocorrer no prazo de 15 dias. Veja, interpor recurso de apelação é um ato processual. E o prazo de 15 dias está estabelecido em lei em dias. Artigo 1003, parágrafo 5º. Assim sendo, o prazo de 15 dias para interpor recurso de apelação é contado em 15 dias úteis. Tudo bem? Então, primeira observação, os prazos são contados em dias úteis. Bacana. A segunda observação que eu quero te dizer é o seguinte: é considerado dia útil para o Código de Processo Civil aquele dia que não é feriado para efeito forense. Cuidado aqui, porque o feriado da sociedade em geral é diferente do feriado para fins forenses. E isso você extrai da leitura do artigo 216. Ele diz que são considerados feriados para fins forenses aqueles que estão declarados em lei. Por exemplo, 7 de setembro é um feriado declarado em lei. Além desses declarados em lei, também considera-se feriado para fins forenses os sábados, os domingos, bem como os dias em que não haja expediente forense. Portanto, isto é considerado feriado para fins forenses. É o que estabelece o artigo 216 do Código. Tá? 216 do Código. Feriado para fins forenses. Tudo bem? Terceira observação. A terceira observação é super importante. Super importante. E ela parte da seguinte premissa: os prazos processuais são contados, em regra, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Excluindo o dia do começo
e incluindo o dia do vencimento. Essas expressões, dia do começo e dia do vencimento, são as expressões estabelecidas em lei. Mais precisamente, no artigo 224 do Código. Tá? 224 traz a regra principal para a contagem de prazo. Eu devo excluir o dia do começo, devo incluir o dia do vencimento. A quarta observação, ela parte no seguinte sentido. E aqui eu vou até confessar uma coisa para você. Eu já tive muita dificuldade com essa expressão dia do começo. Eu não tenho vergonha de dizer. Mas depois que eu entendi, tudo ficou muito mais claro. Perceba, dia do começo, conforme eu já te disse, é um termo técnico utilizado pelo legislador. Agora, uma questão importante é, o que é dia do começo? E é aí que eu gosto de te dizer que a quarta observação, ela é a observação, digamos, mais comum de todas. A menos técnica. Mas eu quero que você tenha em mente o seguinte, dia do começo é diferente de dia 1 do prazo. Dia do começo é diferente do dia 1 do prazo. Por que é diferente, professor? Porque o dia do começo, ele deve ser excluído. E o dia 1 do prazo será sempre o quê? O próximo dia útil seguinte ao dia do começo. Então, imaginemos que o dia do começo seja uma sexta-feira, por exemplo. E nessa sexta-feira houve expediente forense. Logo, não era um feriado. Se o dia do começo é sexta-feira, quando começa a correr o prazo? Começa a correr na sexta-feira. Porque os prazos são contados, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. Então começou na sexta-feira. Mas sexta-feira, como é o dia do começo, o que você tem que fazer? Você tem que excluir o dia do começo. Logo, o dia 1 do prazo, pelo menos em regra, será quando? Segunda-feira. Desde que segunda-feira não seja feriado para fins forenses. Por que segunda? Porque sábado a gente já viu que é feriado. Domingo nós também vimos que é feriado para fins forenses. A segunda-feira, pelo menos em regra, é um dia em que haverá expediente forense. É um dia útil. Então, a segunda-feira tende a ser o dia 1 do prazo. Deu para entender? Então, se sexta-feira é o dia do começo, eu excluo o dia do começo e incluo o dia do vencimento. Logo, o dia 1 do prazo será segunda-feira. Tá bom? Se o dia do começo é uma quinta-feira, eu excluo a quinta-feira e o dia 1 tende a ser o quê? Sexta-feira. Quando vai ser o dia 2 do prazo? Sábado não pode contar. Domingo também não pode contar. Ou seja, o dia 1 do prazo, ou melhor dizendo, o dia 2, né? O dia 2 do prazo será segunda-feira. Então, se o dia do começo foi quinta, eu excluo quinta. Dia 1, sexta-feira. Dia 2, segunda-feira. Tá bom? Então, essa é a quarta observação. E a quinta e última observação, e eu acho que se você conjugar essas 5 observações que eu acabo de te dizer, tudo fica muito mais tranquilo. A quinta e última observação é exatamente a redação do artigo 231. E esse artigo, a meu modo de ver, é um dos artigos mais importantes do Código de Processo Civil. Por quê? O 231 é o artigo capaz de identificar qual vem a ser o dia do começo. Perceba, ele é a chave do sucesso, concorda? Se para contar prazo eu tenho que excluir o dia do começo e incluir o dia do vencimento. Para eu saber quando é o meu prazo, eu preciso saber quando é o início dele. E o início se dá com o dia do começo. Dia este que, a propósito, eu tenho que excluir. O 231, ele estabelece um rol de 9 situações. Inclusive, o inciso 9 é super recente, né? Foi alterado recentemente no segundo semestre agora de 2021. Esses 9 incisos do artigo 231, eles são capazes de estabelecer qual vem a ser o dia do começo, de acordo com a forma pela qual foi feita a comunicação judicial. Então veja que interessante, né? O dia do começo ele é estabelecido de acordo com a forma pela qual foi feita a comunicação judicial. E obviamente nós temos várias formas de se fazer uma comunicação judicial, né? A comunicação pode se dar pelos correios,
ela pode se dar por oficial de justiça. A comunicação pode ocorrer através de um meio eletrônico, que a propósito é a regra a partir de agora, né? Ela também pode se dar através da publicação no órgão oficial. A comunicação pode ocorrer através de carta precatória. Ela pode ocorrer através de edital. Veja, é um leque muito grande, né? De hipóteses pelas quais os atos processuais são comunicados. Portanto, a redação do artigo 231 é super importante. Super importante. Eu vou te dar aqui dois exemplos. O artigo 231 diz assim, ó. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. Inciso 1. A data da juntada aos autos do aviso de recebimento. Quando a citação ou a intimação for pelo correio. Perceba. Ele estabeleceu qual é o dia do começo, de acordo com a forma pela qual ocorreu a comunicação judicial. Então, se a comunicação judicial se der pelo correio, quando será o dia do começo do prazo? O dia em que o AR, aviso de recebimento, for juntado aos autos. Então, o dia que juntar o AR aos autos, considera-se dia do começo. Mas aí começou o meu prazo? O dia 1 é o próximo dia útil ao do dia do começo, porque o dia do começo eu tenho que excluir. Deu para entender? Dou um segundo exemplo para você. O inciso 2. É considerado o dia do começo a data da juntada aos autos do mandado cumprido quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. Veja, outra forma de comunicação, oficial de justiça. Se é por oficial de justiça, quando é o dia do começo? O dia que este oficial de justiça remete o mandado cumprido aos autos e ele é o quê? Juntado aos autos do processo. O dia que houver a juntada do mandado aos autos, aquele é o dia do começo. Eu tenho que excluir o dia do começo e começar a contar o prazo no próximo dia útil seguinte ao do dia do começo. Então, se o mandado foi juntado aos autos numa quarta-feira, por exemplo, quarta-feira é o dia do começo. Mas quando é o dia 1 do prazo? Eu tenho que excluir quarta-feira. O dia 1 do prazo passa a ser quinta-feira, desde que quinta-feira não seja feriado para fins forenses. Deu para entender? Então a regra de contagem de prazo, ela não é simples, mas ela tem uma lógica. E convenhamos, a linguagem adotada pelo legislador, ela não é tão, digamos, acessível, porque ela é capaz de nos levar à confusão acerca com os termos utilizados, dia do começo, dia do vencimento. Mas eu tenho certeza que, de acordo com esse áudio que você acabou de escutar, você terá muito mais facilidade e melhores condições para identificar quando começa a correr seu prazo, qual o último dia do prazo, lembrando que o dia do vencimento você não pode excluir, você tem que contar ele. Então o dia que vencer, de fato, será o último dia do prazo. Tudo bem, meus caros? Espero que você tenha aproveitado esse áudio e estou ansioso para saber da sua impressão acerca dessa informação que eu acabei de te passar, tá? Manda uma mensagem para mim. No mais, um forte abraço. E vamos que vamos. Até a nossa próxima oportunidade. Valeu! Tchau, tchau!